Davi, Davi, Davi era um homem que buscava a Deus. Davi clamava a Deus. Davi agia. Davi não ficava com os braços cruzados. Davi agia. Davi clamava a Deus. Davi buscava. Aí está uma condição de Davi, que ele passa para a sua posteridade, para ser o homem conforme o coração de Deus. Pois Deus diz: quem me honra, eu honrarei. Davi era sabedor deste conhecimento de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade vai te libertar. Quem vai te libertar? A verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Aí é que está a nossa âncora. Nossa âncora não está em instituições religiosas que produzem o religioso. Nossa âncora está na palavra de Deus. Conheça a verdade vai te libertar. Mas quando que a verdade vai libertar? Quando você toma atitude. Que atitude? Crer, agir na palavra de Deus. E diz Tiago: quando você agir, você não deve olhar para trás. Quando você agir, você não deve ser aquela pessoa esquecida que segurou a palavra de Deus, pegou a palavra de Deus, mas daí a pouco, 2 horas depois, esqueceu a palavra de Deus. Quando agimos dessa maneira, esquecendo a palavra de Deus, o que acontece? Deus não pode nos atender. Não agrada a Deus. A atitude que coloca a palavra de Deus no esquecimento, na lata de lixo, não agrada a Deus. Aí Deus não pode responder aos nossos pedidos. As nossas metas cairão por terra. Então temos que pôr isso diante dos nossos olhos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas você tem que segurar a verdade, tem que tê-la em mente. E segurar a verdade é dar passos rumo a ela, é batalhar sobre ela, é lutar em oração, em pedido, é rogar a Deus. É isso que Davi faz no Salmo 18. Davi se sentia perseguido, angustiado. Ele disse: cordas do inferno me estão amarrando. Minha alma está angustiada. Davi sentia-se perseguido pelos inimigos. Davi se sentia como que em nuvens, envolto em nuvens tenebrosas. Que atitude toma Davi? Ele conhece a Deus. Ele foi o homem considerado como o coração de Deus. Ele busca a Deus, ele clama. E Deus diz na sua palavra: clama a mim, eu te ouvirei. Resultado, ele diz que lá do céu, das alturas do céu, Deus ouviu o seu clamor. E Deus ficou indignado contra os opressores dele. Ele diz que a presença de Deus se fez presente. Deus baixou a terra. Os céus baixaram a terra, diz Davi no Salmo 18. Veja o que faz a oração de um justo. Veja o que faz a oração de um que conhece a Deus, que sabe pedir a Deus e que o busca com perseverança. Esse recebe.
Davi disse que foi livre dos seus inimigos. Por isso que ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Senhor, eu te amarei. Senhor, em ti eu confio. Davi tinha experiência do resultado, de buscar a Deus com resultado para resultado. Davi sabia como sair das suas más condições e se tornar um vencedor. É porque Davi batalhava com Deus. Davi ouvia a palavra e lutava, ia atrás. É isso que Deus quer, que nós coloquemos a sua presença diante dos nossos olhos. E Davi tinha essa atitude, buscava a Deus o quê? Com o quê? Perseverança. Punha a Deus constantemente diante dos seus olhos. Não ia só uma vez ou 3 vezes por semana na igreja buscar a presença de Deus. Ele nem ia em igreja assim. Ele era um cuidador do rebanho. Ele tinha uma experiência do rebanho do seu pai. E ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Se a gente for notar, a experiência de Davi é uma experiência pessoal. Davi não foi conduzido a Deus por uma experiência coletiva, uma experiência constitucional, institucional, religiosa. Mas Davi se tornou o homem que se tornou porque ele buscou a Deus de uma forma pessoal, individual. Essa deve ser a marca da nossa época. Que época que estamos? Do aparecimento dos filhos de Deus. Nós estamos nessa época. Não é época do igrejismo, do denominacionalismo e tradicionalismo. É uma época de uma experiência pessoal, individual, íntima com Deus. Por isso que o tema hoje é relacionamento pessoal com Deus. É a volta aos tempos de Davi. É a volta ao tempo de Elias. Homens que aprenderam a segurar na verdade. E esta mesma verdade que eles seguraram as libertou. E Jesus Cristo viu isso e passou essa imagem para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas você tem que conhecê-la. E para isso você tem que se aproximar de Deus. E hoje nós vamos nos aproximar de Deus de que maneira? Com doutrinas de homens, dogmas de homens, ensinamento de homens, passado pelas instituições religiosas? Não. Nós temos um mapa, nós temos um instrutor. E as indicações estão dentro das Escrituras Sagradas. Lá está todo pensamento e vontade de Deus para nós. É segurando nas promessas de Deus que a gente vai ter esse encontro como teve Davi. Encontro com a vitória. Fazer o céu baixar a terra e destruir todos os nossos adversários e seus planos. Mas vamos lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais, as forças demoníacas, as forças das trevas. A nossa luta para perceber que Jesus é o poder de Deus. É a luz que veio a esse mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo e nos deu a paz, reconciliou-nos com Deus. Nós podemos hoje, por Deus presente em nossa vida, baixar o céu à terra como fez Davi. E assim dissipar todo o mal da nossa vida, buscar resultados e sermos mais que vencedores. Esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. É uma boa nova, né? A nossa base e fundamento não é instituições religiosas. A nossa base e fundamento é a Escritura Sagrada. Isso tem que ser levantado diante dos nossos olhos. O tempo hoje é de experiência pessoal, é o aparecimento dos filhos de Deus neste mundo. Romanos 8 fala
que a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Nós estamos nessa época e está acontecendo diante dos nossos olhos. O pior cego é o que não quer ver. Não quer ver, não quer ver. É o livre-arbítrio e a gente tem que respeitar. Então, vamos lutar como novas criaturas. Nova criatura porque cremos na palavra de Deus, não instituições religiosas, que são fundadas por homens, alimentadas por homens, mas cremos na palavra de Deus. É nela que está o nosso fundamento, nossa base. Conhecereis a verdade, e a verdade está ali na palavra. E ela vos libertará. Quer dizer, vai lhes dar resultado. É uma boa nova. Então vamos lutar contra a força do mal que são os nossos inimigos. Senhor nosso Deus, nós reunimos aqui na tua presença, no nome de Jesus Cristo, e quebramos toda a força da ignorância, toda a força da maldade, toda a força do engano, toda a força da enfermidade, toda a força de morte, toda a força de vícios neste mundo, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, nos declaramos livres, lançamos fora esse baú do diabo e nos seguramos na corda da tua salvação. Porque tu está de olho na tua palavra para fazer cumprir. E declaramos livre de toda a maldade, de toda enfermidade, de todo espírito de morte, de todos os vícios, de todo espírito de miséria, pobreza, em nome de Jesus Cristo. Amém.